minha mente, não. Só que eu não sabia que ia falar isso, né? Eu sou professor também de formação, então eu sempre incentivo, invista nas crianças. Amém? Invista nas crianças porque ela não é o futuro, ela já está vivinha e ela já tem poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Sou pastor lá da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vila Eunice. Essa igreja, ela foi fundada pelo pastor Salatiel, e estava lendo o estatuto esses dias, está lá o nome de Jorge Luiz César, Laodiceia. Tá, não sabia disso. Na formação do estatuto. E está com outro nome, né? Segunda igreja, mas hoje é Vila Eunice. O pastor Salatiel, pastor emérito lá, e volta e meia também está lá dando também trazendo a mensagem e nos auxiliando. Quando fui ordenado ao pastorado, como disse o tio Jorge, foi algo que eu não tenho dúvida disso, que foi lá no início no início que eu falo, antes de nascer, Deus faz coisas maravilhosas. E eu vim saber desse testemunho, minha mãe me contou por esses dias, numa vinda que eu vim para cá. E ela falou que estava numa reunião de oração. Minha mãe pode me corrigir, com minha mãe e meu pai, esclarecer melhor. E uma mulher teve possessão demoníaca e foi para cima dela. Ela estava grávida e queria dar voadora na barriga dela. E falava, esse menino não pode nascer. É isso, né? Eu coloquei esse testemunho lá no YouTube. Mas nós, irmãos, como disse esse hino aqui, não tem explicação. É Ele que escolhe, é Ele que manda, é Ele que fala, vai nascer sim. É Ele que fala, vai entoar louvor sim. Você pode fugir, pode fazer o que for. Ele te busca. Amém? Então, eu recebi, como disse o tio Jorge, essa honra, esse trabalho digno, e as duas funções que eu exerço, lida com pessoas, que é a direção da escola e a igreja. Isso me fez ficar com o cabelo branco e a barba branca. Isso, quando o tio Jorge ou qualquer um via lá atrás, não ia imaginar isso, né? E realmente, eu estava olhando o vídeo de 4 anos atrás. A barba não estava branca assim, não. É rápido, né, tio? Amém, irmãos? Amém. Antes de iniciar a mensagem, eu vou falar aqui para a igreja. Quem quiser conhecer também mais o trabalho da Igreja Presbiteriana, a gente tem um canal no YouTube, página no Facebook. Quem sabe mais, quem eu vejo interagindo mais é a minha tia Céia. E também a gente tem um trabalho novo, eu e um presbítero, que é um podcast, hoje em dia. Não sei se vocês acompanharam algumas, né? Quando essa minha turma for para lá, já fala antes para a gente também marcar uma entrevista lá, um testemunho. E Deus tem abençoado. Então, maneira da gente levar também a mensagem de Jesus. Amém? Amém. Um milagre. Quem conhece a história do Garcia também, do Val, sabe que é um milagre, porque o homem até outro dia estava lá no norte trabalhando e Deus falou, volta e vai trabalhar. E é por isso que eu estou falando. Deus mandou, a gente faz. Amém? Amém? Assim como Deus mandou que eu estivesse aqui. Porque eu passei 6 meses trabalhando dobrado, porque a minha diretora estava de licença saúde. Quando ela voltou, né, eu falei assim para ela, toma os seus 600 reais que eu ganho mais, não quero, e eu preciso urgente de uma folga. Aí, preciso descansar. Mas estou descansando.
Eu vim para Ubatuba, eu durmo que é uma beleza. Me compreenda, pai. Né? E aí, mas no dia, quinta-feira, que dia a tia me chamou? Foi antes, né? Foi terça-feira, a tia me mandou uma mensagem. Aí, logo eu, Senhor, mas é uma honra. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, antes vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Venho clamar a Ti, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo dirija a minha vida, dirija a vida de cada um, Senhor. Abre os nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos para receber a Tua palavra, Senhor. E que o ato, Senhor Deus, lá atrás, Senhor Deus, da Tua escolha, Senhor, da Tua eleição, da Tua ordem, Senhor, se cumpra aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu guardo minha mensagem aqui no celular. E se os irmãos quiserem depois, eu só vou aumentar o tempo de descanso aqui da tela, senão eu vou ter que ficar mexendo. Eu passo para minha tia e a tia pode transmitir no grupo da igreja. Só achar aqui, tá? Eu gosto de escrever. Também está gravado, né? Tem a transmissão online aí pelo Facebook. Oh, meu Deus. Estava aqui, eu ativei a tela, mas não estou conseguindo. Só mais um minutinho. Então eu vou passar também essa mensagem para a tia Célia, para quem quiser ler, tá? Só mais um minutinho. Prontinho. Irmãos, tema da mensagem de hoje: não troque o real pelo simulacro, tá? E abra sua Bíblia aí e permaneça com a Bíblia aberta. Você vai abrir em Jeremias 2, do 11 ao 13. Nós vamos ler. Não troque o real pelo simulacro. E essa água que eu posso beber? Não é que é sua. Jeremias 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 13. Esse é o texto base. Depois nós vamos correr aí pela palavra de Deus. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Em outras versões, né, cisterna rota. Estou lendo na NVI. Irmãos, o tema dessa mensagem talvez tenha uma palavra, um conceito que pode ser falado em certos grupos, que é a palavra simulacro, né? Na força policial ela é conhecida. Então vamos primeiro esclarecer aqui, porque eu fui pesquisar o que é um simulacro. Inclusive, há definições dessa palavra no campo filosófico e no campo religioso. Mas o que é um simulacro? Um simulacro é uma representação ou imitação de algo real. É uma cópia ou reprodução que se assemelha ao original, mas não possui a mesma substância ou essência. O termo simulacro tem origem no latim simulacro, que significa imagem ou representação. Essa definição eu peguei no site Só Escola. Então, não sei se vocês já ouviram, isso é um simulacro, né? Nós vivemos um simulacro de democracia. Isso é um fingimento, certo? O policial, quando fala, o rapaz estava com um simulacro de uma arma. Então é uma cópia, não é o original.
No texto da mensagem de hoje, Deus faz uma pergunta diante da apostasia, diante do desvio, diante da infidelidade do povo. O povo de Deus estava trocando a glória do Altíssimo por simulacros. Trocaram a glória do Altíssimo por imitações. E ele faz essa pergunta, que sequer são deuses. Já é Deus com letra minúscula. E aqui ele ainda fala assim, Deus faz esse questionamento. Nem isso são. Nem isso. Sequer são deuses. A história mais conhecida dessa prática foi quando o povo de Deus fez uma imagem de um bezerro de ouro. Isso está lá em Êxodo 32, do 1 ao 6. Não precisa abrir, quando precisar abrir, mas eu já vou pedir para alguém, Salmo 106, 20. 3 irmãos. Vamos lá para não abrir no mesmo. O tio Jorge abre no Salmo 106, 20. O Ricieri vai abrir em Atos 7, 41. E o tio Rubens vai abrir em Romanos 1, 23. Tá? Então, essa história os irmãos já têm conhecimento. Que Moisés subiu para cumprir a ordem do Senhor. Estava demorando na cabeça do povo. Eles não falaram com qualquer um. Presta atenção nisso. Eles falaram com quem? Com Arão. E falou, vamos fazer. Ele autorizou. O que acontece? Irmãos, o meio religioso, ele favorece inclusive para você trocar de Deus. Arão não era qualquer um. Sacerdote. O meio religioso favorece você trocar de Deus. Eles foram falar para um pagão. Eles foram falar eles foram falar para um Arão. E Arão aceitou. Então, na nossa mente tem que ficar assim: não troque o real pelo simulacro. Tem que ficar com isso na cabeça. Você guarda essa mensagem. Não troque. Porque, inclusive, no nosso meio, pode trocar. Não foi um pagão, não foi alguém que não creia em Deus, um ateu da época. Não, alguém que conhecia o Deus verdadeiro, autorizou e fez até a ordem. Vamos pegar os brincos, não é verdade? E era um simulacro, porque eles copiaram o bezerro, a figura do bezerro, a figura do touro, eram figuras de outras religiões, de outras crenças. E estudando, eles não foram fundidos, foi provavelmente de madeira e cobriram. Foi uma cópia mal feita. Nem para fazer um negócio bem feito fizeram. Claro, o povo que conhece a Deus Todo-Poderoso, quer inventar lá fora, vai passar vergonha. Essa que é a verdade. Você conhece o Deus Criador, o Senhor da lei. Eu vou inventar um culto fora daquele que é o do Senhor. Além de tudo, vai passar vergonha. Não vai fazer bem feito. E foi isso que ele fez. Então eles trocaram a glória do Senhor pela imitação, pela ilusão, pela representação grosseira. Eu já vi pessoas que cresceram sabendo quem é o Senhor e saíram. E sabe o que aconteceu lá fora? Foi passar vergonha. Salmo 106, 20. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Está vendo? O Atos 7,41. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Romanos 1,23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Isso ficou tão marcado na história que nós passamos aí ao redor da história e os judeus sempre ouviam isso.
Vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. Olha o que vocês fizeram. Se fosse hoje, vai chegar falando, que coisa ridícula. Que coisa horrorosa. Como chegou a esse ponto? Isso é um espanto e é horroroso. Mas apesar de ser uma flagrante quebra do segundo mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 4, infelizmente é uma prática que não se limitou naquele episódio e é hoje muito comum. Aonde, irmãos? Na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Com todo o respeito, se alguém professa essa fé, mas é uma quebra, tem ainda essa raiz maligna que começou lá atrás, e também em algumas igrejas chamadas evangélicas, sobretudo as neopentecostais. Então, quando você vê muita invenção, muita coisinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazendo os tais simulacros que eu estou me referindo aqui, vai para a Bíblia. Fala, meu amigo, deixa eu me afastar disso. Eu tenho fé em Jesus. Eu não preciso disso. Eu estava até falando esses dias com uma irmã. E eu falei assim, sabe de uma coisa? A gente que dá aula, a gente para ensinar principalmente os menorzinhos, pequenininhos, a gente precisa de coisa sólida. Então você vai ensinar lá a contar, aí você coloca 2 bloquinhos, mais 3 bloquinhos, aí você junta. A criancinha, ela precisa disso. Ela está numa fase que ela precisa do sólido ali. Tem outro nome. Qual nome? É o lúdico também, mas é outro nome. Concreto, lembrei, concreto. Então a criancinha, ela precisa. Então ela precisa pegar aquele negócio, né? Fazer a brincadeirinha, tudo isso aí vai fazer aprender. Mas nós já somos grandes. Paulo fala sobre isso. Você não pode ser criança a vida toda. Essa fé que você precisa tocar, ela é pequena, irmãos. É uma fé. E aqui criança não está no bom sentido, não. Você é menininho, você vai ficar a vida toda tomando esse leitinho. Vamos crer no Deus invisível, mas real, que fez todas as coisas. Senão não é fé, irmãos. Você está precisando ver? Eu só vou acreditar se acontecer tal coisa. Povo de pouca fé, não faça isso. Amém? Então, infelizmente, a gente vê também, no meio chamado evangélico, pessoas ainda engatinhando nesse sentido. Nos casos que estudamos até aqui, para quem tem o conhecimento do que é certo ou errado, de acordo com a palavra de Deus, está fácil identificar um simulacro e não cair na armadilha de trocar o real pelo simulacro. Mas vamos expandir aqui o conceito, além do culto a imagens, né? Para também não cairmos na armadilha. Porque aqui, ó, beleza, eu já entendi o que o pregador falou lá, tem uma imagem, eu não posso. Ou qualquer coisa, não precisa ser uma imagem de santo, pode ser qualquer coisa, um carro, qualquer coisa, é um simulacro, não é o real ainda. Eu vou trocar aquilo, o meu Deus eterno, Criador, por aquilo, e tem gente que troca, mas nós vamos expandir para ir além disso aí. Vou falar sobre o simulacro do culto, o simulacro da realidade e o simulacro do poder e das riquezas. Amém? Amém. Então, o que é um simulacro? O que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus é prestar serviço. Nós cristãos prestando serviço a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para não estarmos prestando um simulacro de culto. Mas o que seria um simulacro de culto? Seria prestar um culto somente com o exterior. Seria somente, abre aspas e fecha, honrar a Deus com os lábios, sem mudança de vida. Sem o cumprimento, seria somente o cumprimento do ato religioso, sem a verdadeira adoração, que se estende, ela vai muito além dos templos. Isso aqui é um templo, isso aqui é um local específico para a adoração ao Senhor, mas o culto verdadeiro, ele não se resume aqui. Aqui é um momento maravilhoso de comunhão entre os irmãos, mas tem que descer a montanha no teu trabalho, na tua casa, com todos. Você vai prestar o culto. Deus, ele, claro,
ele dá essa orientação. Abre aí, agora sim, abre aí em Isaías 1, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 ao 15. Aqui é a palavra de Deus para o povo de Deus, revelada, trazida para a nação de Israel, para quem, ó o que Deus está falando aqui através do profeta Isaías, fala assim: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se como um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Não está aqui na pregação. Veio agora na memória. 7 de outubro do ano passado, Hamas entrou em Israel e foi numa festa rave. Eles estavam profanando Terra Santa. Eu não estou de lado, não é lado que eu estou falando agora. O que eu estou falando é que existe um povo que conhece isso aqui. E hoje, Israel, a maior parte é ateu, viu? Eles largaram. A gente tem que pensar, eles esqueceram de Deus, estão plantando, estão colhendo. Eles falaram que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí então, eles estão pagando onde aquela turma estava. E eu não estou feliz, Não me entendam mal, o que eu estou dizendo. Eles estavam profanando o lugar santo. Infelizmente. Após a repreensão, que Deus, irmãos, é amor. E o verdadeiro amor corrige, consola e dá orientação. O verdadeiro amor não destrói a cana que está esmagada. Ele restaura você. Então, há a repreensão desse culto falso, mas também é o quê? Uma orientação, uma ordenança de como deve ser o verdadeiro culto. Versículo 16. Em primeiro lugar, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para de longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Então aqui ele dá ainda orientações práticas da vida em sociedade. E aí, aqui, entendendo isso, nós vamos entender o que é culto. Hoje eu estava conversando com os meus pais e com meus tios, que estão aqui também, e eu dirijo uma escola, eu tenho 540 alunos numa escola e mais 60 em outra. Não vou citar aqui denominação, mas eu falei, quando chega caso absurdo, e eu contei quais são os casos absurdos, são pessoas de meninos, filhos de membros de igreja evangélica. Quando eu falo absurdo, é criancinha com questões sexuais, que você fala, um adulto pensa nisso, a criancinha já está lá. Então, meus irmãos, o culto vai muito além do ambiente. Ele vai, e o culto a Deus, ele é um prestar serviço continuamente. Existe em nós, existe no meio do povo, uma crise da mulher samaritana. Qual que é essa crise? Ela tinha algum conhecimento religioso, tanto que ela tenta debater com Cristo sobre o verdadeiro lugar de adoração. Para os samaritanos seria o Monte Gerizim, mas Cristo responde sabiamente, demonstrando que o verdadeiro culto e o verdadeiro alvo do culto, ou seja, adorar o Messias,
tanto que ele se revela para ela como Messias. E a Deus Pai, não importando o local. Então a história da mulher samaritana, a maioria aqui já conhece. Ela tem um encontro com Cristo, ela não estava sabendo muita coisa do que estava acontecendo. Isso pode acontecer no nosso meio. A gente vai falar de Deus, vai falar do Criador, vai falar de Jesus. Aí a pessoa pensa assim, ó, ele é religioso. Aí vem com, não é verdade? Ele é religioso. Aí ele vai lá querer dar uma, às vezes de bonzão, né, de gostosão. Não, mas isso, vai falar alguma coisa lá. Ela foi lá falar alguma besteira para Jesus. Aí Jesus fala assim, ó, né, nem lá e nem Jerusalém os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas vamos abrir para não ficar só na minha palavra aqui. João 4, do 20 ao 24. Vou ler o 19, né? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Alvo do culto aqui, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, alvo do culto, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Olha que interessante, né? Jesus coloca ela onde? No lugar dela. Quando eu falo desse debate que tem entre as pessoas, não é para a gente aceitar tudo não, tá? Não, existe um Deus Criador. Certo? Adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Está falando dele mesmo. No entanto, está chegando a hora, e o fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso vai muito além do ato solene, do ato dominical, do ato de qualquer dia que a gente se reúne. Adorar a Deus em espírito e em verdade em todos os locais. Como Paulo disse, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Amém? Amém. O simulacro da realidade. O mundo, irmãos, ele vive um simulacro da realidade. Vive sob o poder da mentira e do diabo, que é o pai da mentira. Estão cegos no entendimento e se contentam com as migalhas e com o engodo do pai das trevas. Os crentes em Cristo Jesus precisam estar atentos para não cair nessa cilada. E nós temos ferramentas para não cair, dadas por quem? Por Deus, que podem nos auxiliar para que tal erro não aconteça. Deus nos deu o fruto do Espírito e os dons espirituais para enxergar a verdadeira realidade, ou seja, as coisas espirituais. Tudo isso que a gente vê, irmãos, toda essa realidade, como o tio Jorge falou aqui no início, está se cumprindo algo. Aconteceu aonde, primeiramente? No mundo espiritual. O nascimento de uma criança, ele não é esse materialismo que muitos querem, é algo de Deus, é algo, é algo divino. Quem hoje luta para matar bebezinho no ventre da mãe, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. É espiritual, meus irmãos. Então as pessoas estão hoje muito materialistas, muito pensando só no aqui e agora.
inclusive no meio da igreja, infelizmente, né? Elas entram numa realidade que é a não realidade, é algo ilusório, é algo passageiro. Isso aqui vai passar, gente. Isso aqui vai passar. Então, não consegue. Aí você tem que pensar assim: poxa vida, não estão enxergando? Realmente, não estão enxergando. Você vai evangelizar alguém? Vai com a arma espiritual, oração. Senhor, abra os olhos do coração. Se não for ele, meus irmãos, você pode encher de argumentos, você pode fazer o que quiser, não vai dar certo. É espiritual a guerra. Amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia. Eu fiz a cópia aqui, esqueci a referência, mas é uma mensagem de Paulo. Se alguém lembrar, é aquela que fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Dela também, está lá em Romanos. Dela também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Acho que está no capítulo 2, vai para o 12 lá do 2, acho. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais. Para quem? Para os que são espirituais. Quem não tem Espírito, olha isso aqui, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É essa. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É Romano 2? Não, é que 1 Coríntios, obrigado. 1 Coríntios, nós vemos do 12 até o 16. 18? 2, né? O 2, 12. Isso mesmo. Amém? Nós, irmãos, ainda vivemos neste mundo, mas nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não pode ser a mente do mundo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Temos que entender que aqui as coisas são passageiras, e o que é verdadeiro está além do que podemos enxergar com os nossos olhos carnais, além do que podemos enxergar com a nossa percepção e desejos que muitas vezes nos atrelam tão fortemente a este mundo. O verdadeiro é espiritual, o verdadeiro é o eterno. Amém? Como disse o C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não fique lutando com coisa que inútil, né? Aqui está falando, ó, quem vai entender quem é espiritual. Amém? E agora o simulacro do poder e das riquezas. O pecado, meus irmãos, afetou o ser humano de tal forma que contaminou nossas percepções sobre o verdadeiro sentido da vida e da razão de viver. Nós cristãos não podemos viver como o mundo. Para o mundo, a glória, o poder, a fama, a riqueza são objetivos de vida. Deus pode te dar isso, mas não pode ser seu objetivo de vida. E pensando assim, eles se digladiam e fazem coisas espantosas contra o próximo, contra a criação, e desdenham do Criador. Puro engano para aqueles que pensam que são poderosos, para aqueles que pensam que são soberanos ou supremos. Aqui no Brasil, eles não são nada. Vou ler aqui. Eles são menos do que pó. Por engano. Essa semana estourou aí. Desde que tem acontecido essas barbaridades por mentes orgulhosas, aquilo ali é tudo orgulho. A igreja tem que orar como? A igreja não tem que orar por político. A igreja tem que orar pela verdade. Amém. Então, que a verdade se revele. E se Deus quiser usar Elon Musk ou qualquer um, ele usa quem ele quiser. Mas que a verdade se revele. E que os podres caiam. Ninguém é
demonstram orgulho. E dá poder para o homem. Dá poder. Eles realmente acham que estão acima de tudo. Mas o nosso Deus está acima de tudo. Amém. Amém? O verdadeiro soberano é o nosso Deus. E é Ele que está com o livro da história nas mãos. E está sentado no trono com todo o poder e autoridade. Vamos abrir onde está escrito isso aqui? Apocalipse 5. Quando a tia Céia falou, Zac, traz a mensagem, eu falei, vou levar Apocalipse 5. Assim, A gente está lendo Apocalipse. Senão todo mundo vai virar novelista. Né, tio? É muita provocação, né? Deus falou, para de graça, Zac. Mas nós vamos concordar aqui numa coisa, né, tio? Deus não está com Jesus, não é o cordeiro digno de abrir o cordeiro? O livro? E esse livro não é o livro da história? Ele está abrindo, viu? Quem é digno? Jesus. Quem está no controle da história? Vocês estão lendo Apocalipse. Vou dar um spoiler. Jesus vence. Aleluia. A igreja vence. Termina bem, irmãos. Vai passar um sufoco, mas termina bem. Então vi na mão direita, a mão direita significa o quê? Poder. Daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Nós estamos estudando Apocalipse na quarta-feira lá na igreja. Nós já estamos no capítulo 7. Agora vamos para o 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então João pensou, quem vai abrir, quem é digno? É Jesus, o cordeiro, o leão. Ele é digno. Então não pense que esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil está na mão de homens. Tem uma igreja orando. Agora o tempo é dele. Sinceramente, eu estou achando graça das últimas coisas. Eu falei, lá vai, bobão. Vocês estão pensando o quê? Não é verdade? Coloca, meu irmão, minha irmã, a tua vida na mão de Deus. Aleluia. Às vezes a gente passa por alguns perrengues, sofrimentos, mas você tem que confiar. Se ela está na mão de Deus, no momento certo as coisas vão acontecer. Amém? Na hora a verdade chega. O verdadeiro soberano está no controle, está no trono. Trono é governo. Quem és tu? Homem. Houve um homem muito poderoso que se exaltou e não reconhecia a soberania do Senhor Deus. Este homem era Nabucodonosor. O resultado de todo o orgulho dele foi a loucura, a ponto de comer capim e viver como um animal. Estuda lá, tem Daniel, tem outros livros também. E ele teve um sonho, Daniel interpretou da seguinte forma. Esta é a interpretação ao rei. Presta atenção nessa próxima palavra. E este é o decreto. O que é um decreto? Decreto é algo que vai se cumprir. Quer você queira, quer não. O rei decreta, os súditos têm que cumprir, obedecer. Nosso Deus, irmãos, Ele decreta. Que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas, está até determinado, o que acontecer na vida dele, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel também fala, é ele que estabelece reis e tira reis. Deus está no controle. Os homens se exaltam, mas eu leio isso aqui e fico me perguntando o que passa na cabeça de uma pessoa que determina para Deus. Não
Irmãos, o ser humano não controla um espírito. Você controla um espírito? Se coloca de joelhos e fala: Senhor, dirige a minha vida. Aleluia. Se você se orgulhar, Ele pode fazer você comer capim. Ele fez o homem mais poderoso daquela terra comer capim, ficar doido, ficou doidão, porque não reconheceu a glória do Altíssimo. Por isso que o poder, a riqueza, todas essas coisas é um simulacro. O verdadeiro poder vem de Deus. Amém. Nabucodonosor, depois do tempo determinado por Deus, retorna à sanidade e reconhece o verdadeiro poder e soberania que vem de Deus. O mundo sofre e ainda sofrerá até o fim na mão de Nabucodonosores. Ainda existem eles hoje. Até hoje, homens se sentem supremos, mas na verdade são pó. São nada diante do verdadeiro Senhor, ou seja, o nosso Deus. Jesus, quando foi questionado, fala: se eu quisesse, eu pedia ao Pai dos céus e mandaria miríades, milhares e milhares de anjos. Imagina, você, meus irmãos, você crê nesse Deus? Amém. Amém. Bom, aqui eu apresentei um quadro entre simulacro e real, verdade e mentira, realidade e ilusão. E diante disso, irmãos, contra a mentira, contra o simulacro, creia no verdadeiro. Por que eu trouxe essa ideia de simulacro hoje? Porque muitas vezes a mentira, ela está escancarada, mas muitas vezes não. Certa vez eu estava dando aula para os adolescentes e estava estudando sobre isso. O anticristo, ele é um ilusionista. Não vai aparecer na cara dele: eu sou o anticristo. Ele virá como uma solução. João fala que os anticristos estão por aí até hoje. Então, aí eu vi uma pesquisa, perguntaram para um especialista em descobrir notas falsas. Aí perguntavam: como é que você faz para descobrir as notas falsas? Eu falo assim: eu estudo as verdadeiras. Estude a Escritura. Aleluia. Eu sou especialista. Para descobrir o falso, tem que ser especialista no verdadeiro. Amém. Amém? Amém. Diante desse mundo de ilusões e simulacros, a solução não é se entregar à mentira ou viver sem esperança, porque parece, poxa vida, tá, realmente, irmãos, eu sou ser humano, eu estou vendo, quando eu vejo as coisas que acontecem no Brasil, eu falo: se você falar que não dá um certo abatimento, fala: não é possível. Podres, canalhas, fazendo isso. Aí, só que a gente tem que ter esperança. Amém? Amém. Então não se entregue. Há uma solução, há um remédio. Mas só tem esse remédio, meus irmãos, quem verdadeiramente conhece a Cristo. Amém. Porque nós sabemos que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quem conhece essa verdade realmente é livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você já conheça Cristo e já percebeu que tem alguma coisa errada com este mundo. Quem aqui já percebeu que tem coisa errada com este mundo? Não pode ser, não. Está desconfiada, é embaçado, né? Ai. Percebe as injustiças, percebe as maldades e que muitas vezes os maus vencem. Mas hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, eu venho aqui trazer, além de uma palavra de esperança, uma palavra daquele que é a verdade. Amém. A minha palavra não é somente aqui a palavra minha, aliás, é a do Senhor. Eu tenho a palavra de esperança, mas essa esperança, ela não está baseada na esperança do mundo, está baseada na verdade.
O mundo odeia a verdade. Tanto que eles colocam, não existe verdade absoluta. Só que eles colocam isso como uma verdade absoluta. Eles não sabem nem o que estão falando. Então a nossa esperança, ela não é uma esperança no fictício. A sua fé, a minha fé, não é uma fé cega. É uma fé baseada na verdade. E nós temos exemplo disso. Vai lá em Israel, túmulo de Jesus está escrito, ele não está aqui. Aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Mas ele ressuscitou. Aleluia. E os sinais estão se cumprindo. Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, se eu não me engano, Marcos 13. Dá para você escolher o sinal. Ele acertou em tudo, meus irmãos. Jesus acertou em tudo. Amém? Glória a Deus. Então não venho trazer somente uma palavra de esperança, eu venho trazer uma palavra daquele que é a verdade. Saiba, meus irmãos, toda luta é passageira, todo sofrimento é passageiro. Abra aí em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que significa esses 10 dias aqui? O sofrimento tem tempo determinado. E aqui o tempo determinado é por Deus. Não é eterno. Para o cristão não é. O sofrimento tem tempo determinado. A luta, irmãos, é passageira. Eu venho fazer um convite, meus irmãos, a olhar as coisas com os olhos espirituais. Não se iluda com simulacros. Talvez você esteja pensando, tenho sido fiel a Deus e não vejo resultado. Os errados estão vencendo. Saiba que Jesus lhe chamou exatamente para ser fiel. No meio de tudo isso, Jesus te chamou para quê? Seja fiel. Amém? O diagnóstico que os outros fazem e que muitas vezes nós fazemos de nós mesmos, não importa. O que importa é o diagnóstico de Jesus. O que importa não é o simulacro, mas a realidade. E a realidade é Cristo. Para encerrar, meus irmãos, vamos ler um trecho aí dessa carta à igreja de Esmirna. Uma igreja que não se entregou ao simulacro, mas se dedicou fielmente a Jesus. Amém? Abre aí, você vai ler comigo a partir do versículo 8, tá? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você estava prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? A nossa coroa, meus irmãos, não é um simulacro. A nossa coroa não é corruptível. A nossa é real. Aleluia. 1 Pedro 5,4. Amém? Amém. Então, aqui, o diagnóstico para a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas para Deus ela era rica. O diagnóstico para a igreja de Esmirna era a perseguição vinda dos judeus. Só que os verdadeiros judeus, aquele que Paulo fala, os verdadeiros judeus não é circuncisão ou não circuncisão, é de coração, é da fé em Jesus Cristo. Para Deus, aqui, esses que se achavam, Jesus está chamando o quê? Sinagoga de Satanás. Então, o seu diagnóstico, o diagnóstico que as pessoas fazem, não importa. O
que importa é o diagnóstico que Jesus faz de você. E se você crê nele verdadeiramente, você receberá uma coroa que não é corruptível. Paulo faz essa alusão também em outras cartas, que ele fala que o corredor se esforça para ganhar uma coroa que vai se corromper, mas nós nos esforçamos para conquistar a coroa eterna, incorruptível. Vamos só terminar com essa passagem aí de 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar, olha que coisa bonita de ler, hein? O Supremo Pastor. Vocês têm alguma versão diferente? Sumo pastor. Sumo, né? Grande, pastor. O grande, né? O Supremo. Esse é Jesus, né? Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Não caia na ilusão. Não caia no diagnóstico dos homens. Os homens podem nos considerar pobres, mas para Deus, se nós somos fiéis, nós somos ricos. Os homens podem nos considerar loucos, mas para Deus nós estamos certos. Nós estamos com a verdadeira razão. Sirva o Senhor Jesus sendo fiel. Não caia na ilusão. Nós estamos vivendo num mundo de ilusões, mas aqueles que conhecem Jesus receberão a coroa que não é uma ilusão, é uma verdade. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento tão precioso, Senhor. Aqui, Senhor Deus, na tua presença, para te louvar, para te adorar, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor vá, Senhor Deus, abrindo cada vez mais os olhos, Senhor Deus. Vá brilhando, 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 brilhando no meio do teu povo, Senhor. Até que seja dia perfeito, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, quando vier, Senhor Deus, as injúrias, as calúnias, Senhor Deus, todas essas perseguições, Senhor, que nós vemos, Senhor, falando, não é possível, Senhor, que nós possamos olhar para aquele que está sentado no trono, que é o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o vencedor, que tem todo o poder do mundo, que destruirá o anticristo com o sopro da boca. Glória a Deus. Senhor, que possamos ser, Senhor Deus, essa realidade, Senhor, ser cristão verdadeiro em todos os lugares. Cuida, Senhor Deus, dessa amada igreja, Senhor Jesus. Dê força, Senhor Deus, aos pastores, aos líderes, Senhor Deus, àqueles que visitam, Senhor Jesus. Ó Pai amado, dê entendimento, dê sabedoria para entender, Senhor Jesus, esta palavra, Pai amado, para divulgar, Senhor Deus, o Rei para todas as nações. Abençoe, Senhor Deus, cada membro aqui, cada um que se dedica, Senhor Deus, cada um que se esforça, cada um que separa o tempo para adorar ao Senhor aqui neste local. E que possamos, Senhor Deus, crer na realidade, e a realidade é Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Eu falei aqui, aquele menino lá, eu confesso para os irmãos que eu nunca sonhei em ver isso. Nunca imaginei que um dia eu ia ver, né? Aquele menininho lá chorando, comilão, gritando, cheio da graça, sei lá. Eu tenho alegria de ver. Eu glorifico o nome de Deus. Não falo isso para envaidecer ninguém, porque toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. E é Ele quem faz. Amém. É Ele quem prepara os seus servos. E que
Eu imagino que nem o pai nem a mãe sonharam com isso. E para mim, eu estou sendo sentindo privilegiado porque é a primeira vez que eu vejo o Isaac pregado. Então, e esse menino que brincou de pastor e virou pastor, também constituiu uma família. Né? Ele conheceu a Lili, né? Que teve Estevam, que teve a ele já se confundiu. Já ia falar Pera, não se confundiu. Nós não conhecemos vocês, a gente é a família que conhece, mas eles não, olha lá. A esposa, filho e a Pérola está lá na pracinha. Né? Então, ele também está sendo aquele que a palavra de Deus se cumpre, né? Verão os filhos dos teus filhos. E a paz Sobre Israel. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Agradeço muito a presença do Isaac aqui, o pastor Isaac trouxe. Ele é bem didático, porque ele é, além de pastor, é professor, mas ele é professor servo, né? Ele não é professor e depois pastor. Ele é pastor, depois professor. Ele serve em primeiro lugar. Ele serve a Deus como professor. Amém? Deus abençoe, pastor. Pode sentar. Pode sentar. Isso. Eu falei para sentar, mas eu sou obediente. Gente, eu estou muito feliz, né? Eu sempre digo que quem veio à festa come o bolo. Quem não veio à festa só ouve falar a respeito do bolo e fica salivando. Era mesmo? O bolo era tão gostoso? Era gostoso. Né? Tinha morango, tinha aquele pedacinho. Esse foi de sexta. E aí a pessoa fica assim, ó, salivando. Esse foi de Então, sexta. quem vem à festa é que participa do bolo. Aqueles que não vieram ficaram na vontade. Então, eu quero dizer para esses aí, tá ligado ainda, tá? Na próxima vez você vem porque você come do bolo, mas o bolo do Espírito. Amém. Aquele bolo que vem do céu para alimentar o nosso espírito. Amém. Né? E alegrar a nossa alma. Amém? Amém. Então, que Deus possa te abençoar, a família toda, em nome de Jesus. Se você quiser, pode ir. Né? Isso. Nós terminamos aqui, tá bom? Deus abençoe.